E hoje, como a Karen comentou no começo do nosso tempo aqui, hoje é 31 de outubro de 2021, o dia que marca 504 anos de quando Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. E isso foi um convite para um debate público para uma pessoa chamada Johann Tetzel, que era vendedor de indulgências. As indulgências, para quem não sabe ou não se lembra, elas eram promessas vindas do Papa, o líder supremo do catolicismo romano, que prometiam diminuir o tempo de alguém, vivo ou morto, a passar no purgatório. Esse suposto lugar de penitência entre o céu e o inferno. A Bíblia, entretanto, ela ensina que nenhum homem tem tal poder e que em nenhum lugar, de fato, ela menciona haver ou existir esse purgatório. A propaganda de Tetzel dizia: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Querendo dizer, assim que você paga, a alma por quem você pagou já está em melhores condições. A atitude e a coragem de Martinho Lutero marcaram a história a ponto dele ser considerado uma das pessoas mais influentes da história humana. Numa busca que eu fiz, eu encontrei ele ocupando a 3ª posição da pessoa mais influente do milênio passado, perdendo somente para 2 outras pessoas. Foram elas: Gutenberg, com a revolução da imprensa, e Isaac Newton, ao falar para a gente que existia uma gravidade e calcular isso. A atitude de Lutero contra a ação da igreja da época incentivou diversos outros estudiosos da Bíblia a levantarem as suas bandeiras. E o que todos eles tinham em comum? Esses homens tinham 5 marcas que ainda hoje são a base das igrejas protestantes que levam a sério as escrituras sagradas. São elas: sola fide, somente a fé; solus Christus, somente Cristo; sola gratia, somente a graça; soli Deo gloria, somente a Deus a glória; sola Scriptura, somente a Escritura. E se eu não me engano, faz 2 anos que eu destaquei no nosso meio, ainda quando a gente se encontrava na casa do João, a sola Escritura, quando a gente estudava o Evangelho de Marcos, bem no capítulo 7, dos versículos 1 a 13. E dessa vez, mesmo dentro da nossa série em Tiago, eu quero destacar com vocês uma outra marca da Reforma Protestante, em celebração desse marco histórico e também de uma perpetuação da visão bíblica de como a Igreja de Cristo deve proceder. Então eu quero destacar com vocês o que está no meio, no slide, a sola gratia, somente a graça. Mas eu queria fazer isso, antes de continuar, eu queria orar com vocês. Pai, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. A liberdade que nós temos de abrir a Tua palavra, considerá-la, avaliá-la. Nos ajude, Pai, a olhar corretamente para ela. E que os ensinos, Pai, que o Senhor tem para a gente aqui hoje, possam tocar em nós de tal forma que saímos daqui com a certeza do que é necessário para que sejamos salvos. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O nosso texto de hoje é alvo de uma longa discussão e até confusão, em especial por causa do versículo 4 do capítulo 2 de Tiago, que diz: vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E a confusão está no fato de que o apóstolo Paulo, ele escreveu uma outra coisa, olha só. Lá em Romanos 3:28 é dito: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei, independente de suas obras, independente do que ele faz. Então quem é que está certo? E a verdade é que ambos estão certos, mas existe muita confusão em como a gente aborda, especialmente o texto de Tiago. Se nós cremos no que Pedro, o apóstolo Pedro disse na Bíblia, na sua 2ª carta, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Se nós cremos nisso, seguramente nem Tiago,
e nem Paulo podem estar errados. Mas, Zambelli, como é que então nós harmonizamos essas duas verdades? E o meu objetivo com vocês aqui hoje é explicar esse texto e relembrá-los que a salvação eterna das nossas almas é somente pela graça. Sola gratia. Então vamos ler o nosso trecho de hoje e em seguida eu queria fazer algumas distinções que são fundamentais para a compreensão desse texto. O texto é Tiago capítulo 2, versículos 14 a 26. Eu não tenho todo ele no slide, posteriormente eu coloquei ele por trechos, mas se você tem o seu celular ou sua Bíblia na sua mão, eu vou estar lendo ele na Nova Versão Internacional. Tiago 2, 14 a 26. Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ainda pior que nos dias de hoje, Lutero ele viveu num período em que a igreja somente ensinava a salvação em função das obras. Muito influenciado pela teologia paulina, Lutero ele também teve dificuldades com a carta de Tiago, chegando a chamá-la de epístola de palha, carta de palha, que não tem peso para argumentação. Então, essa dificuldade em entender e harmonizar o que Tiago escreveu e o que Paulo escreveu não é algo novo, mas continua sendo um assunto importante porque tem implicações na base da nossa salvação, oferecida por Deus a todos os pecadores. Afinal de contas, o que eu realmente preciso para ser salvo? Será que eu preciso de fé em Cristo e mais uma pitada de boas obras? Antes de olharmos o texto novamente, eu queria lembrá-los de duas coisas importantes sobre a carta de Tiago, e essas coisas elas nos ajudam a entender o que veremos. A primeira delas, isso praticamente é relembrar vocês que têm vindo domingo após domingo, estudado junto conosco a carta de Tiago, é que ele escreveu para irmãos na fé. Só do capítulo 2, veja só, no versículo 1, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Depois no versículo 5 ele vai dizer, ouçam, meus amados irmãos. No versículo 14, de que adianta, meus irmãos? Tiago, ele não está escrevendo para descrentes, para incrédulos. Ele não está escrevendo para pessoas que ainda precisavam crer no Evangelho. O seu público já havia entendido e crido em Cristo. As pessoas que receberam essa carta já conheciam a doutrina da justificação pela fé, que somos aceitos por Deus somente mediante nossa fé na pessoa e na obra de Cristo. O segundo ponto que eu quero lembrá-los tem a ver com o foco da carta de Tiago. A preocupação dele está na prática da fé cristã.
Não, por exemplo, como Paulo faz em explicações teológicas e doutrinárias da fé cristã, que são tão importantes quanto a prática, mas não é o foco de Tiago. E o que Tiago quer é que os seus ouvintes, os crentes em Jesus, não sejam somente ouvintes da palavra, mas praticantes, como nós vimos no capítulo 1, versículo 22. E até por isso, ele diz no versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A preocupação de Tiago pela manifestação da fé, ela é notória em toda a sua carta. E no trecho de hoje, ter isso em mente nos ajuda a perceber que Tiago não está contrapondo fé com obras. Ele está questionando a fé que alguns diziam ter. Em outras palavras, a questão não é fé versus obras, mas é fé versus fé. Do que adianta, Rogério, ter fé e não tem obras? Do que adianta, Lucivânia, ter fé e não tem obras? Do que adianta, Roberto, ter fé e não tem obras? Acaso esse tipo de fé que Tiago está falando pode salvá-los? No versículo 17 nós lemos: assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se a fé que dizemos ter não manifesta obra alguma, então a fé que dizemos ter não é a fé que devemos ter. Eu vou falar isso de novo. Se a fé que dizemos ter não manifesta obra alguma, então a fé que dizemos ter não é a fé que devemos ter. Tiago está dizendo, uma fé que não reflete em obras está morta. E no versículo 26, ele também diz isso. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. E essa é a primeira distinção que eu queria que vocês observassem no texto. Tiago, ele não está questionando a fé dos seus leitores, mas mostrando que existe um tipo de fé que não produz vida, que o indivíduo ainda permanece morto, porque ele está espiritualmente morto. O Espírito habita, diz a Bíblia, naqueles que creram, e essas pessoas cuja fé não produziam obras, ainda não tinham uma fé condizente com a fé que traz vida. E isso é muito importante, porque pessoas acharem que são salvas, quando na verdade podem estar a passos largos do inferno. Eu me converti quando eu tinha 17 anos. Mas eu não posso dizer que antes disso eu não tinha fé alguma. Eu rezava o Pai Nosso todas as noites. Eu sabia que o nosso Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito. Eu sabia que obedecer os mandamentos de Deus era algo importante, era bom. Eu inclusive sabia que Jesus havia morrido pelos meus pecados na cruz. Eu tinha fé em tudo isso, mas mesmo assim, não era uma fé que redundava na minha salvação. E por que eu falo isso com tanta certeza? Porque eu não sentia Deus me disciplinar quando eu estava errado. Eu não vi uma transformação em minha vida que me conduzia mais próximo da vontade de Deus. E mais do que essas duas observações, eu não tinha certeza de que um dia eu estaria no céu com Deus. Por quê? Porque a minha fé em Jesus era insuficiente. A minha salvação dependia da minha fé, eu acreditava, mas também acreditava que dependia das obras que eu precisava fazer para quando chegar diante de Deus, Ele colocar na balança e falar, você merece, você não merece. Não se enganem. De forma geral, o povo brasileiro tem fé. As pessoas aqui, de forma geral, elas são teístas. Elas creem que existe um Deus. Mas essa não é a fé que produz as obras, que refletem a fé salvadora. Uma segunda distinção para a qual eu quero chamar a atenção de vocês é com relação à palavra justificação.
Mas antes de falar de justificação, eu quero mostrar pelo menos um pouquinho o que significa ser justo. Em Romanos 3,10, nós lemos: não há nenhum justo, nem um sequer. Na visão de Deus, não existe uma pessoa sequer que seja justa. Ninguém vai, em sã consciência, poder chegar diante de Deus, bater no peito e falar assim: eu sou justo. Onde é que está o meu lugar aqui do lado do Senhor? Então, se ninguém é justo, como podemos nos aproximar de um Deus que é justo e é santo? E só existe um jeito. Se a gente não consegue, alguém tem que conseguir. É Deus quem faz. E Ele fez. Na carta escrita, chamamos de Tito, capítulo 3, versículos 4 a 6, nós lemos: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, a misericórdia dele, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando eu entendo que Deus fez algo por mim, mais especificamente quando eu entendo e confio no sacrifício de Jesus Cristo, que morreu para pagar pelos nossos pecados, eu sou aceito por Deus como justo. Não porque eu tenho uma conduta justa, mas porque Deus olha para mim como alguém que não tem mais pecado a ser pago. Porque Jesus já pagou por todos os meus pecados lá na cruz. Paulo escreveu: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Foi de graça que nós fomos justificados. Não foi obra alguma de qualquer um de nós que pagou pela nossa salvação. Nenhuma obra nos tornou merecedores de agora sermos vistos por Deus como pessoas justas, a não ser a obra de Jesus. E o que foi que Jesus fez? Ele nos resgatou da morte por meio do seu sacrifício. Ele que não tinha pecado, tomou sobre si as nossas transgressões. Ele nos substituiu. Era para vocês terem morrido. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. E esse versículo, Paulo continua: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o significado mais comum de justificação. Nós nos tornamos justos porque Jesus pagou pelos nossos pecados. E Tiago praticamente não está falando sobre essa justificação. Justificação, ela também tem um outro sentido nas Escrituras. O próprio apóstolo Paulo usou essa palavra dessa outra forma. Veja só lá em 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito. Será que Jesus, que não tinha pecado, precisava ser justificado conforme o significado de justificação que nós vimos? Será que ele precisou ser aceito por Deus por causa da obra de uma outra pessoa em prol da sua vida? Claro que não. Porque ao contrário do resto da humanidade, Jesus é justo. Então, justificar, nós estamos olhando para o significado da palavra justificação, não é somente ser declarado justo, mas também ela pode ter o significado de manifestar justiça. Paulo aqui em 1 Timóteo 3,16, ele não está dizendo que Jesus teve os seus pecados perdoados pelo Espírito, mas que Jesus Cristo manifestou a justiça de Deus. E esse mesmo sentido nós encontramos também em Romanos, capítulo 3, versículo 4.
aqui em duas versões diferentes. Na primeira, Revista e Atualizada, para seres justificado nas tuas palavras. Na NVI, de modo que são justas as tuas palavras. Nesse sentido de manifestação de justiça. Quando Tiago diz que uma pessoa é justificada pelas obras, ele não está ensinando que as pessoas são aceitas por Deus por causa das obras que elas fazem. O que ele está dizendo é que uma pessoa é tida como justa de acordo com as suas obras. As obras de uma pessoa são a expressão da sua fé. Uma vez que você creu em Cristo, você deve manifestar o caráter da justiça de Deus, o caráter de Deus, o caráter justo de Deus. E essa manifestação, ela tem proveito, ela é útil. Veja como o Tiago fala de Abraão, lá nos versículos 21 e 22. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. É muito interessante ver que Tiago cita algo que aconteceu com Abraão, que está registrado em Gênesis capítulo 22. Mas Paulo, quando ele fala sobre Abraão ter sido justificado, ele cita o que aconteceu em Gênesis 15. Olha só, considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então, entre Gênesis 15 e Gênesis 22, a gente tem um intervalo de mais ou menos 40 anos. Quando Abraão, ainda com o nome Abrão, foi chamado por Deus, ele tinha uma certa dose de fé. Ele obedeceu a Deus, saiu para uma outra terra que Deus lhe mostraria. Deus também disse que ele seria pai, de que ele teria muitos descendentes. E apesar de ter crido em Deus, a confiança de Abraão no Senhor, ela era imatura. Vou colocar a palavra fajuta. E nós sabemos disso porque, ao invés de esperar a chegada do filho, da promessa que Deus havia feito, de um filho que seria com a sua esposa Sara, ele muito pouco tempo depois começou a considerar um outro herdeiro, o sobrinho dele. E depois, ele considerou um outro herdeiro, o servo dele, Eliezer. E depois, ele teve um filho com a serva da sua esposa. Agora sim, tem um herdeiro. Depois de cada uma dessas situações, Deus afirmava: Abraão, se liga, eu falei desde o começo para você, é com a sua esposa que você vai ter, não chegou a hora. E até quando Deus falou, chegou a hora, o que Abraão fez? Você pode estar brincando comigo. Agora, eu quase 100 anos de idade, quando as coisas não vão funcionar, nem para mim, nem para ela. Mas como nos conta a história, ele teve um filho, junto com Sara, aquele que Deus havia prometido. E depois, quando Abraão já tinha esse filho, Isaque, Deus pediu que ele sacrificasse o seu filho. Mas agora, ao invés de uma confiança fajuta, Abraão tinha certeza de que Isaque voltaria. Alguma coisa Deus faria, morto ele não vai ficar. Ele tinha certeza disso. Mas Abraão já era crente no Senhor desde Gênesis 15. Agora é Gênesis 22. E o que ele está fazendo em Gênesis 22? Ele está manifestando a justiça de Deus através da obra como fruto da sua obediência a Deus. E essa justificação sobre a qual Tiago fala faz parte do processo de aperfeiçoamento da fé. A maturidade da fé de Abraão em Gênesis 22, em comparação com o que ele apresenta quando mais novo, é notória. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu olho para a minha fé numa linha do tempo, eu vejo um Zambelli que aos 14 anos dizia ter fé em Jesus. Mas não era uma fé salvífica. Não tinha os elementos que eu olho na palavra de Deus para identificar que eu era alguém crente no Senhor Jesus.
Existe uma diferença entre eu ter fé, por exemplo, na existência de Deus e eu ter fé nas palavras de Deus. Existe uma diferença entre eu ter fé em qualquer Deus e eu ter fé no Deus das Escrituras. Aos 17 anos, eu fui justificado por Deus, quando de fato eu criei em Cristo tal como Ele é. O Deus encarnado, viveu como um de nós, mas ao contrário de todos nós, Ele não pecou. Ele voluntariamente se entregou para morrer pelo mundo. Ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito que aconteceria. Ele ainda voltará, mas não mais para morrer pelos nossos pecados. Isso Ele já fez. Mas para visivelmente reinar e transformar definitivamente esse mundo. Agora, desde então, entre trancos e barrancos, Deus tem trabalhado na minha vida. E eu posso dizer que foi aproximadamente aos 30 anos que minha fé deu uma nova guinada. Minha fé começou a ter efeitos mais práticos nas minhas atitudes. E eu espero e oro que Deus continue trabalhando na minha vida para que eu seja um homem justo, que manifesta a justiça de Deus. E é essa justificação que Tiago está falando, para que ela seja vista pelas pessoas para quem eu quero anunciar o Evangelho. Uma nova dúvida? Então, como entender o versículo 23? Aqui até o 22, olha o 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A questão é que não existe uma necessidade textual de pensarmos que Tiago vê o acontecimento de Gênesis 15 como uma profecia que teria cumprimento lá no futuro. O sentido que Tiago usa aqui é que a justificação de Gênesis 15 fez todo sentido com o acontecimento de Gênesis 22. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é que o valor da fé de Abraão apresentada em Gênesis 15 foi testificada pela justificação em Gênesis 22, ou seja, pela sua obra de obediência. Tem um teólogo que eu tenho lido para esses nossos tempos aqui, já citei ele antes, Douglas Moo. Ele disse o seguinte sobre isso: Tiago não está negando que Abraão recebeu uma posição de justo diante de Deus com base em sua fé, muito antes de oferecer Isaque em obediência a Deus. Porém, ele quer enfatizar que a fé de Abraão era uma fé vital e ativa e que o veredito de Deus foi reconfirmado com base nessa atividade. O que Abraão fez em Gênesis 22 ratifica a posição que Abraão recebeu em Gênesis 15. O que aconteceu em Gênesis 15? Ele creu no Senhor. Percebam então que, enquanto existem diferentes tipos de fé, também existem diferentes tipos de justificação. No caso de fé, Tiago está mostrando que existe uma fé morta, uma fé que não move as pessoas a cumprirem com o propósito pela qual elas foram salvas. E que propósito é esse? Fazer obras. E Tiago, ele não foi o único que disse isso. Paulo, depois de dizer aos Efésios que a salvação é com base na graça, por meio da fé, nunca por obras, olha o que ele diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Se você já creu em Cristo, então entenda que a sua salvação ela tem um propósito. Não pense que agora é curtir a vida conforme você deseja. Agora é hora de colocar a sua salvação em movimento, de colocar a sua fé em prática. Ou seja, de fazer boas obras. E fazer boas obras contempla fazer a vontade de Deus. Desde cuidar de órfãos, viúvas e até anunciar as boas novas de Deus. Então, além da questão de fé, a gente viu agora essa questão de justificação. Que existe pelo menos dois tipos de justificação. E a que Tiago está falando nesse trecho é a justificação pelas obras, como uma manifestação do caráter de alguém justo. Do que adianta uma pessoa dizer que tem fé, mas não expressar em obras a sua fé?
Tiago é quem vai usar esse exemplo, de Raabe. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a história de Raabe, mas eu vou para o texto de Josué, capítulo 2, para a gente ter uma pequena noção disso então. Está dito o seguinte: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, antes disso, a gente até estava estudando o panorama do Antigo Testamento, então vale a pena a gente, em 30 segundos. O que acontece é que os israelitas eram escravos lá no Egito, eles saem de lá, ficam 40 anos no deserto e depois eles vão conquistar a terra que havia sido prometida por Deus. E nessa entrada, quando eles atravessam o Jordão, eles estão de cara lá com Jericó. E Deus vai falar, ó, vocês vão lá e vão vencer essa batalha. Mas antes disso, vai alguns espias para lá. E é nesse contexto que está acontecendo essa história. Então, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, veja só, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Percebam então que antes de Raabe ter acolhido os espias, ela tinha tomado conhecimento do que estava acontecendo com Israel e reconheceu que havia um Deus por detrás de tudo aquilo. Um Deus no qual ela deposita fé. E uma fé verdadeira. Aliás, eu consigo enxergar pelo menos 3 características dessa fé. E eu deixei em negrito no texto para vocês. A primeira delas é que Raabe tinha um Deus como único, como singular. Ela disse, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não tem um outro Deus. Ou, não tem um outro Deus como o Senhor de vocês. Outra característica dessa fé é que ela entendeu Deus ser soberano. Ela disse no versículo 9, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ele que decide quem vai ficar com a terra. E por fim, talvez haja mais características, eu estou falando de 3 aqui. Ela reconhecia que Deus era poderoso. Olha o que ela afirmou. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Quem é capaz de fazer isso? E eu queria aproveitar esse momento para dar 30 segundos para todos nós aqui. Avaliar a nossa fé com base nas características da fé. Mas eu coloquei de uma outra forma as perguntas. Você crê que Jesus Cristo é o único capaz de lhe salvar? Você crê que Jesus Cristo tem poder para lhe salvar? Você crê que Jesus Cristo tem autoridade para perdoar os seus pecados? 30 segundos. Reflita nessas perguntas com relação à sua fé. Se você crê, então, por meio da sua fé, você já foi justificado por Deus. E agora, como temos visto, Tiago, ele disse que Raabe foi justificada pelas obras. Quando? Depois que ela já havia expressado a sua fé. Não é por menos que Tiago começa esse versículo dizendo, caso semelhante é o de Raabe. Semelhante ao caso de quem? De Abraão. Quando ela acolheu os espias, ela já havia crido. E quando ela foi justificada pelas obras, ela já havia sido justificada pela fé. Entende? Abraão, ele foi chamado por Deus quando era um idólatra em Ur dos Caldeus.
Raabe também era uma idólatra lá na cidade de Jericó. Além disso, o texto nos diz que ela era uma prostituta. Eu pergunto para vocês, que obra eles fizeram para merecer a salvação deles? O que eles fizeram para ter o seu nome no livro da vida? Nem Abraão e nem Raabe fizeram obra alguma para ganharem a sua salvação. Eles apenas entenderam quem era Deus e confiaram nele. Mas não é sobre justificação pela fé que Tiago está falando. Ele não fala de obras para ser salvo, mas de obras como decorrência da salvação. Tiago está falando da justificação pelas obras, prestem atenção. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Não se esqueçam, uma fé sem obras é uma fé morta. Dizer meramente que existe um Deus não é a fé que transforma a nossa vida, que nos traz salvação. A existência de um único Deus é tão óbvia que até mesmo os demônios afirmam isso. E se assustam com isso. Mas uma fé salvadora vai além de estar consciente e dar confiança na existência de Deus. Tiago, ele nos encoraja a fazer obras. Ele quer ver a prática da nossa fé. Ele não quer que somente estejamos informados do conteúdo da palavra de Deus. Quem aqui sabe os 10 mandamentos de cor? Quem aqui sabe João 3,16 de cor? Isso é bom, mas isso não é o fundamental. Ele quer que nós vivamos a fé cristã. Eu disse a vocês que Lutero havia chamado a carta de Tiago de carta de palha. Mas isso foi mais cedo na vida dele. Mais adiante na vida dele, enquanto mais velho, olha o que ele disse. Enquanto Paulo afirma que somos justificados sem a ajuda das obras, Tiago não permite que sejam considerados justos aqueles que não têm obras. A tese de Tiago é que aqueles que foram justificados pela fé precisam manifestar a justiça de Deus em suas obras. Em contraste com Abraão, Raabe, ela rapidamente manifestou a sua fé em obras quando acolheu os espias e o auxiliou eles a saírem de lá. Abraão ele teve um processo de amadurecimento muito mais lento. Se você não tem obras, pode até ser que você cante ou toque no louvor. Pode até ser que você lidere uma koinonia, os nossos grupos nos lares. Pode até ser que você ensine aqui na igreja. Pode até ser que você se torne um pastor ou um missionário. Mas sem obras, sua fé em Deus, ela é questionável. Não importa quão bom você pensa ser, para a sua salvação, não importa o quanto você já fez ou ofereceu a Deus. Não é por causa do que você faz, ou faz que você fez ou faz que você será aceito por Deus. A única forma de nos achegarmos a Deus é a graça de Deus. Somente a graça. Eu já fiz esse exemplo antes. Queria fazer mais uma vez aqui com vocês, para quem não se lembra. Rogério, vem aqui comigo, por favor. Rogério, esse livro aqui, cara, é muito bom. Eu queria te dar um presente. Você quer esse presente? Quer? Quer mesmo? Então, como é que você faz? E isso? Ok, agora é seu. De nada, pode sentar. É de verdade, claro que é. Eu não tinha combinado nada, Rogério, aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Que Deus faz uma oferta gratuita. É um presente. Ele oferece isso, a salvação. Está disponível para todos nós aqui. O que o Rogério fez para pegar esse presente? Ele pegou. Foi até aqui, pegou.
Senão ia ficar na minha mão. Quer presente? Quero. Quero, mas não pega. Pegou. Nessa analogia que eu estou fazendo para vocês, a fé é o meio para isso. Está disponível, mas a fé é esse recebimento do presente de Deus. Ele não pagou por esse presente. Ele não fez nada para merecer esse presente. Eu simplesmente quis dar esse presente e ele aceitou. Nós não pagamos pela salvação. Nós não conquistamos a salvação. Nós não merecemos a salvação. Nós ganhamos de presente a salvação. Tudo o que precisamos fazer é aceitar esse presente pela fé. E uma vez que você recebe esse presente, Deus ele espera que você manifeste a vontade dele. Isso é fazer boas obras. É cuidar da saúde dos debilitados, é auxiliar os que têm fome, é ser diligente no seu trabalho, nos seus estudos, é servir na igreja, é servir no bairro, é anunciar o evangelho, é educar os filhos, é respeitar os mais velhos. De novo, fazer boas obras é contemplar a vontade de Deus nas nossas atitudes. Por isso, se você está aqui e já creu em Cristo, porém, pensa que pode fazer o que quiser da sua vida, afinal de contas, Deus já me salvou mesmo. Saiba que eu tenho bons motivos para duvidar da sua fé. Avalie a sua fé. Pergunte-se, será que eu realmente sou salvo? E atenção, se você, na sua avaliação, achar que não, você tem prioridade na minha agenda. Eu quero muito conversar com você. Muito. E deixar o mais claro possível do que significa ser salvo e do que você precisa para ser salvo. Há 504 anos, Martinho Lutero, que era católico apostólico romano, professor doutor na Universidade de Wittenberg, ele enxergou problemas na igreja e queria discuti-los. O grande cerne das suas 95 teses era a venda das indulgências. E para quem não sabe, esse dinheiro patrocinava as construções da igreja naquela época. Mas não somente isso. Cegava o povo de perceber que o único presente capaz de mudar nossa condição eterna era a graça de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos reformadores e oro para que nós, semelhantemente a eles, possamos nos dedicar ao estudo e também à prática da palavra de Deus. O que eles fizeram mudou o mundo. E eu não tenho dúvidas que o nosso empenho em conhecer bem as Escrituras e também vivê-la pode fazer o mesmo em nossos dias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Pai, obrigado pela oportunidade que é olhar para a Tua palavra e perceber, Pai, tão grande salvação. Um presente, Pai, que nenhum de nós aqui merecia. Ainda assim, o Senhor, num tão grande amor, está dizendo, creia e você será salvo. Hoje, Pai, eu não tenho dúvidas para onde eu irei. E quão bom, Pai, é saber que eu não fiz nada para saber disso, Pai, para merecer isso. Nenhum de nós aqui merece, Senhor. E hoje, no texto de Tiago, a gente percebe, Pai, que existe fé e fé. Existe justificação e justificação. E eu te agradeço, Pai, por um dia ter transformado a minha vida, me mostrado, Pai, que a fé que eu tinha um alvo errado, era insuficiente, acreditava em coisas, Pai, que desconfiava de fato de quem o Senhor é e de que o Senhor prometeu. Eu te peço, Pai, para que cada um de nós aqui não saia com dúvidas a respeito disso. E que se alguém ainda não creu no Senhor, possa considerar isso contigo. Seja em casa, seja depois do culto, de alguma forma, Pai, conversar com o Senhor e entender a necessidade que é de ser salvo, de ter os seus pecados perdoados. Eu te louvo, Pai, por essa noite, por cada um presente aqui. Muito obrigado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.